Existe um ser que mora dentro de mim como se fosse a casa dele. E é. Trata-se de um cavalo preto lustroso que, apesar de inteiramente selvagem, pois nunca morou antes em ninguém, nem jamais lhe puseram rédeas nem sela, apesar de inteiramente selvagem, tem por isso mesmo uma doçura primeira de quem não tem medo. Ele come às vezes na minha mão. Seu focinho é úmido e fresco. Eu beijo o seu focinho. Quando eu morrer, o cavalo preto ficará sem casa e ele vai sofrer muito. A menos que ele escolha outra casa e que esta outra casa não tenha medo daquilo que é ao mesmo tempo selvagem e suave. Aviso que ele não tem nome. Basta chamá-lo que ele se acerta com o seu nome ou não se acerta. Mas uma vez chamado com doçura e autoridade, ele vai. Eu aviso também que não se deve temer o seu relinchar. A gente se engana e pensa que é a gente mesmo que está relinchando de prazer ou de cólera. A gente se assusta com a doçura que é sentir isso pela primeira vez. Esse texto que eu li agora é um texto de uma aprendizagem, ou livro dos prazeres, da personagem Lori. E esse trecho desse livro tinha na minha peça, Que Deus Venha, uma carta de aniversário para Clarice Lispector. Eu não quero me estender muito aqui hoje, mas eu preparei, além desse primeiro trechinho que eu li, eu preparei um conto que não é inédito, eu já li ele em outra ocasião, mas ele me chamou hoje de novo e aí eu não resisti, eu tive que escolhê-lo. E aí eu quero ler esse texto, aí a gente pode conversar um pouquinho e depois eu quero ler um último texto para finalizar, tá? Bom, eu fiquei em dúvida entre dois textos, dois contos, na verdade. Eu escolhi o que mais me chamou. E depois, se alguém tiver paciência, de repente, quem sabe a gente lê o segundo que eu tinha pensado. Mas eu acho que é esse. Esse livro aqui, A Descoberta do Mundo, quem me acompanha há um certo tempo já sabe que esse aqui foi o primeiro livro de Clarice Lispector que eu li na minha vida. Eu tinha 13 anos. E óbvio que naquela época eu não entendia nada de Clarice, né? E aí eu tava procurando uma crônica nele pra ler e eu me deparei aqui com um conto, mesmo aqui sendo um livro de crônicas, eu me deparei com um conto da Clarice que tá num outro livro, né? Então eu falei, é esse conto mesmo que eu quero ler. Então vamos lá. Eu preparei aqui uma leitura de um conto chamado Perdoando Deus. Vamos lá? Vocês estão comigo? Esse é um dos meus contos preferidos da Clarice. E é um clássico, né? Vamos de clássico. Hoje li Água Viva, é um dos meus textos preferidos da Clarice. Bora lá? Vamos lá? Gente, sei que internet é essa terra de ninguém e que a gente tá sempre na internet em um monte de outros lugares, né? É o WhatsApp, é a mãe que chama, é o cachorro que invade a sala, sabe essas coisas? Mas eu quero propor que vocês parem um pouquinho o tempo, que esse conto dura 10 minutos a leitura, pra gente escutar uma história. É tão gostoso eu contar uma história para vocês e vocês escutarem e vice-versa. Uma das coisas mais incríveis da vida é a gente poder escutar histórias ainda. E parar para ouvir o outro é assim uma espécie de
é ouro, né? Eu ia andando pela Avenida Copacabana e olhava distraída edifícios, nesga de mar, pessoas, sem pensar em nada. Ainda não percebera que na verdade não estava distraída. Era de uma atenção sem esforço. Estava sendo uma coisa muito rara, livre. Via tudo, e à toa. Pouco a pouco é que fui percebendo que estava percebendo as coisas. Minha liberdade, então, se intensificou um pouco mais, sem deixar de ser liberdade. Não era tour de propriétaire, nada daquilo era meu, nem eu queria, mas parece-me que eu me sentia satisfeita com tudo que via. Tive um sentimento de que nunca ouvi falar. Por puro carinho, eu me senti a mãe de Deus, que era a terra, o mundo, por puro carinho mesmo, sem nenhuma prepotência ou glória, sem o menor senso de superioridade ou igualdade. Eu era, por puro carinho, a mãe do que existe. Soube também que tudo isso fosse mesmo o que eu sentia e não possivelmente um equívoco de sentimento. Que Deus, sem nenhum orgulho e nenhuma pequenez, se deixaria acarinhar e sem nenhum compromisso comigo. Ser-lhe-ia aceitável a intimidade com que eu fazia carinho. O sentimento era novo para mim, mas muito certo. E não ocorrera antes apenas porque não podia ter sido. Sei que se ama ao que é Deus, com amor grave, amor solene, respeito, medo, reverência. Mas nunca tinham me falado de carinho maternal por ele. E assim como meu carinho por um filho não o reduz, até o alarga, assim ser mãe do mundo era o meu amor apenas livre. E foi quando eu pisei num enorme rato morto. Em menos de um segundo eu estava eriçada pelo terror de viver. Em menos de um segundo estilhaçava-me toda em pânico e controlava como podia o meu mais profundo grito. Quase correndo de medo, cega entre as pessoas, terminei no outro quarteirão encostada a um poste, cerrando violentamente os olhos que não queriam mais ver. Mas a imagem colava-se às pálpebras. Um grande rato ruivo, de cauda enorme, com os pés esmagados e morto, quieto. Ruivo. O meu medo desmesurado de ratos, toda trêmula, consegui continuar a viver. Toda perplexa, continuei a andar com a boca infantilizada pela surpresa. Tentei cortar a conexão entre os dois fatos. O que eu sentira minutos antes e o rato. Mas era inútil. Pelo menos a contiguidade ligava-os. Os dois fatos tinham, ilogicamente, um nexo. Espantava-me que um rato tivesse sido o meu contraponto. E a revolta de súbito me tomou. Então, não podia eu me entregar desprevenida ao amor? De que estava Deus querendo me lembrar? Não sou pessoa que precisa ser lembrada de que dentro de tudo há o sangue. Não só não esqueço o sangue de dentro, como eu o admito e o quero. Sou demais o sangue para esquecer o sangue. E para mim a palavra espiritual não tem sentido. E nem a palavra terreno tem sentido. Não era preciso ter jogado na minha cara, tão nua, um rato. Não naquele instante. Bem, poderia ter sido levado em conta o pavor que desde pequena me alucina e persegue.
Os ratos já riram de mim. No passado do mundo, os ratos já me devoraram com pressa e raiva. Então era assim, eu andando pelo mundo, sem pedir nada, sem precisar de nada, amando de puro amor, amor inocente, e Deus me mostrar o seu rato. A grosseria de Deus me feria e insultava-me. Deus era bruto. Andando com o coração fechado, minha decepção era tão inconsolável como só em criança fui decepcionada. Continuei andando. Procurava esquecer. Mas só me ocorria a vingança. Mas que vingança poderia eu contra um Deus todo-poderoso, contra um Deus que até com um rato esmagado podia me esmagar? Minha vulnerabilidade de criatura só, na minha vontade de vingança, nem ao menos eu podia encará-lo, pois eu não sabia onde é que ele estava. Qual seria a coisa onde ele mais estava e que eu, olhando com raiva essa coisa, eu o visse? No rato? Naquela janela? Nas pedras do chão? Em mim? É que ele não estava mais. Em mim é que eu não o via mais. Então, a vingança dos fracos me ocorreu. Ah, é assim? Pois então não guardarei segredo, eu vou contar. Sei que é ignóbil ter entrado na intimidade de alguém e depois contar os segredos, mas eu vou contar. Não conte. Só por carinho não conte, guarde pra você mesmo as vergonhas dele. Ah, mas eu vou contar sim. Vou espalhar isso que me aconteceu. Dessa vez, não vai ficar por isso mesmo. Vou contar o que ele fez. Vou estragar a sua reputação. Mas, quem sabe? Foi porque o mundo também é rato? E eu tinha pensado que já estava pronta para o rato também? Porque eu me imaginava forte. Porque eu fazia do amor um cálculo matemático errado. Pensava que, somando as compreensões, é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido carinho, pensei que amar é fácil. É porque eu não quis o amor solene, sem compreender que a solenidade ritualiza a incompreensão e a transforma em oferenda. E é também porque sempre fui de brigar muito. Meu modo é brigando. E é porque sempre tento chegar pelo meu modo. É porque ainda não sei ceder. É porque no fundo eu quero amar o que eu amaria e não o que é. É porque ainda não sou eu mesma. E então o castigo é amar o mundo que não é ele. É também porque eu me ofendo à toa. É porque talvez eu precise que me digam com brutalidade, pois sou muito teimosa. É porque eu sou muito possessiva e então me foi perguntado com alguma ironia se eu também queria o rato para mim. É porque só poderei ser mãe das coisas quando puder pegar um rato na mão. Sei que nunca poderei pegar um rato sem morrer de minha maior morte. Então, pois, que use o Magnificat que entoa às cegas sobre o que não se sabe nem se vê, e que eu use o formalismo que me afasta. Porque o formalismo não tem ferido a minha simplicidade, e sim o meu orgulho, pois é pelo orgulho de ter nascido que me sinto tão íntima do mundo. Mas este mundo que eu ainda extraí de mim de um grito mudo. Porque o rato existe tanto quanto eu. Talvez nem eu, nem o rato, sejamos para ser vistos por nós mesmos. A distância nos iguala. Talvez eu tenha que aceitar, antes de mais nada, esta minha natureza que quer a morte de um rato. Talvez eu me ache
delicada demais, apenas porque não cometi os meus crimes. Só porque contive os meus crimes, eu me acho de amor inocente. Talvez eu não possa olhar o rato enquanto não olhar sem lividez esta minha alma que é apenas contida. Talvez eu tenha que chamar de mundo esse meu modo de ser um pouco de tudo. Como posso amar a grandeza do mundo se não posso amar o tamanho da minha natureza? Enquanto eu imaginar que Deus é bom só porque eu sou ruim, não estarei amando a nada. Será apenas o meu modo de me acusar. Eu, que, sem nem ao menos ter me percorrido toda, já escolhi amar o meu contrário. E ao meu contrário, eu quero chamar de Deus. Eu, que jamais me habituarei a mim, estava querendo que o mundo não me escandalizasse. Porque eu, que de mim só consegui foi me submeter a mim mesma, pois sou tão mais inexorável do que eu estava querendo compensar de mim mesma com uma terra menos violenta do que eu. Porque, enquanto eu amar a um Deus, só porque não me quero, serei um dado marcado. E o jogo da minha vida maior não se fará. Enquanto eu inventar Deus, ele não existe. Tem um vídeo mais legal dessa leitura que eu dei umas empacadas hoje. Numa live que eu fiz num aniversário meu, que eu fiz uma comemoração, aí eu fiz uma encenação divertida pra esse conto, é bem legal. Eu fiquei muito na dúvida se eu li alguma coisa inédita ou não. Bom, quero aproveitar, eu não sei aqui quem conhece meu trabalho, né? Eu sou a Tarsila Tanhan, eu sou atriz e eu tenho um canal no YouTube e faço algumas coisinhas aqui no Instagram bem soltas. Eu tinha uma peça que eu tenho uma peça chamada Que Deus Venha, uma carta de aniversário para Clarice Lispector, que eu escrevi durante a pandemia de 2020. E eu escrevi essa peça em homenagem ao centenário da Clarice Lispector. E eu fiz, depois dessa primeira temporada, fiz mais 3 temporadas. No total foram 4 temporadas. E foram temporadas muito felizes e muito legais. Era uma peça que eu fazia para o ambiente online, para um celular mesmo, né? Acho que muitos que estão aqui assistiram essa peça. E agora, essa peça vai se transformar numa média-metragem, que eu ganhei um edital da Paulo Gustavo. Eu tenho 1 ano para realizar esse trabalho, ainda nem recebi o dinheiro, na verdade, então acho que ele vai ser um filme mais para 2025, né, provavelmente. Quem não teve a oportunidade de assistir a peça vai ter a oportunidade de assistir o média-metragem. Eu não sei como que vai ser essas coisas de lançamento e tal, mas vai ser uma coisa que seja acessível, porque eu sempre procuro que seja acessível para todo mundo. Deixa eu abaixar um pouquinho o volume aqui que tá me atrapalhando. Enfim, então eu tô muito feliz com esse prêmio, porque é muito difícil de ganhar um edital, né? O Ronaldo tá colocando o melhor plano sequência que eu já vi. Foi na sua peça. Era um plano sequência, sim. E a ideia do média-metragem é que seja um plano sequência também, que é um baita desafio, né? Organizar essa estrutura do plano sequência, que na peça tinha as necessidades da peça. Agora, para um filme, a direção de arte tem que ser um pouco diferente, a luz tem que ser diferente, tudo tem que ser adequado para um filme, né? Eu queria muito ler para vocês uma crônica da Clarice, que é... Gente, eu tirei da página, eu não estou acreditando. Peraí, tenha um pouco de paciência agora. Eu fico mais ou menos calma, Felipe, porque eu sou muito metódica na hora de organizar as minhas coisas. E aí, quando alguma coisa foge do controle do que eu planejei, eu começo a ficar tensa, eu não sou calma. Eu queria ler esse texto pra vocês, essa crônica, que é bem curtinha. Eu até fiz uma brincadeira com ela ontem, que eu coloquei no meu Instagram, mas eu coloquei só o comecinho dela.
Eu cheguei até a começar a decorar, mas não decorei tudo, né? E eu queria ler porque eu acho que essa crônica tem muito a ver comigo e eu tenho quase certeza absoluta que vocês vão se identificar com esse texto e que vocês vão falar, tem a ver comigo também. E eu acho que se todo mundo na vida fosse mais parecido com esse texto da Clarice, esse mundo seria tão mais amoroso e harmonioso, enfim. Oi, Pedro! O Pedro assistiu a minha peça o ano passado, eu acho. Não lembro agora se foi ano passado, se foi o ano retrasado. Então, o texto é: Das vantagens de ser bobo. Eu até vou aproveitar para recomendar, porque eu gosto muito de enaltecer os meus amigos. Eu tenho um grande amigo que é muito apaixonado por Clarice Lispector e que também é ator, que é o Odilon Esteves. Muitos de vocês já devem conhecê-lo. E ele fez, inclusive, uma novelinha agora na Globo, das 6, há um tempo atrás. E ele tem um vídeo desse texto que eu vou ler para vocês no canal dele, que é Odilon Esteves. Então vale muito a pena ver, porque o Odilon é um dos atores mais incríveis que eu conheço, além de ser uma pessoa extremamente generosa. E ele lendo um texto de Clarice, eu fico até intimidada, porque ele lê muito bem. Inclusive, né, eu até postei hoje um vídeo da Fernanda Montenegro. Depois que você vê Fernanda Montenegro lendo um texto de Clarice ou Bethânia, a gente se sente até um pouco, né, constrangido de ler, porque elas são deusas, né? Das vantagens de ser bobo. Diz o livro que essa crônica é de 1970 e foi escrito no dia 12 de setembro. E, a título de curiosidade, Perdoando Deus está logo depois das vantagens de ser bobo aqui desse livro, e foi publicado no dia 19 de setembro. Então, estão ali juntinhos. O bobo. Por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir e tocar no mundo. O bobo é capaz de ficar sentado quase sem se mexer por 2 horas, se perguntado por que não faz alguma coisa, responde: estou fazendo, estou pensando. Ser bobo, às vezes, oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza, e o bobo tem originalidade. Espontaneamente lhe vem a ideia. O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante dos bobos, e estes os veem como simples pessoas humanas. O bobo ganha liberdade e sabedoria para viver. O bobo nunca parece ter tido vez. No entanto, muitas vezes, o bobo é um Dostoiévski. A desvantagem, obviamente. Uma boba, por exemplo, confiou na palavra de um desconhecido para a compra de um ar refrigerado de segunda mão. Ele disse que o aparelho era novo, praticamente sem uso, porque se mudara para a Gávea, onde é fresco. Vai a boba e compra o aparelho sem vê-lo sequer. Resultado: não funciona. Chamado um técnico, a opinião deste era de que o aparelho estava tão estragado que o conserto seria caríssimo. Mais valia comprar outro. Mas, em contrapartida, a vantagem de ser bobo é ter boa fé. Não desconfiar e, portanto, estar tranquilo. Enquanto o esperto não dorme à noite com medo de ser ludibriado. O esperto vence com úlcera no estômago. O bobo nem nota que venceu. Aviso: não confundir bobos com burros. Desvantagem:
pode receber uma punhalada de quem menos espera. É uma das tristezas que o bobo não prevê. César terminou dizendo a frase célebre: até tu, Brutus. Bobo não reclama. Em compensação, como exclama: os bobos com suas palhaçadas devem estar todos no céu. Se Cristo tivesse sido esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos que se fazem passar por bobos. Os espertos ganham dos outros. Em compensação, os bobos ganham vida. Bem-aventurados os bobos, porque sabem que sem que ninguém desconfie. Aliás, não se importa que saibam que eles saibam. Há lugares que facilitam mais as pessoas serem bobas. Não confundir bobo com burro, como tolo com fútil. Minas Gerais, por exemplo, facilita o ser bobo. Ah, quantos perdem por não nascer em Minas Gerais. Bobo é Chagall, que põe vaca no espaço, voando por cima das casas. É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca. É que só o bobo é capaz de excesso de amor. E só o amor faz o bobo. Olha, a Tainá está aqui. Um dos meus textos favoritos dela. Bonito, né? É muito lindo esse texto. Acho ele de uma delicadeza, né? De uma... é um desejo um pouco pueril, né? Não sei, é lindo. Ó, se passou meia hora, eu não sei se você... Eu tinha preparado, na verdade, um outro texto daqui, desse livro de contos, que é um texto um pouco mais dramático. Mas eu não sei se vocês estão afim de escutar mais um último. Se não tiver, também não tem problema. Eu queria, na verdade, encontrá-los para fazer esse brinde. E porque fazia muito tempo que eu não fazia uma live, eu acho que eu até perdi o jeito. Antes eu fazia umas lives, muitas lives, né? Mas aí eu fui perdendo o jeito, né? Faz muito tempo que eu não faço. E eu li pela primeira vez esse final de semana a Legião Estrangeira, o livro de contos. E eu gostei, mas eu gostei mesmo assim, profundamente, de poucos contos, eu percebi. A maioria não me tocou tanto. Enfim, pode ser polêmico? Pode ser polêmico. Mas eu gosto muito dos Desastres de Sofia. E tem um conto de uma senhorinha, que eu esqueci o nome, que ela vai viajar para uma outra cidade e ela meio que fica sendo jogada de um lado para o outro pela família. Lindo esse conto, esqueci o nome. Comenta aqui se vocês querem uma última leitura. Esse conto aqui eu dei uma cronometrada, daria mais ou menos mais uns 10 minutinhos. Aí a gente encerra com chave de ouro, ou não. Esse domingo, em homenagem a Clarice Lispector, 103 anos. Eu quero, Thaís. Eu comecei a live com um texto da Lori, de uma aprendizagem no livro dos prazeres. Ai, meu Deus, caiu no chão. Que muitos de vocês não estavam aqui. E eu peguei esse texto porque tinha esse texto na minha peça, da Que Deus Venha. E esse outro texto aqui que eu escolhi, esse outro conto, também eu faço uma referência dele na minha peça, Que Deus Venha. Que eu começo, para quem não assistiu a peça, eu começo contando para Clarice como que está o Brasil 100 anos depois do seu nascimento. Então eu vou tentando explicar para ela o que está acontecendo no país. Aí eu conto para ela que existe agora rede social, WhatsApp, eu dou uma atualizada na mulher, né? E aí eu conto de alguns casos de crimes hediondos que aconteceram, e aí eu cito esse conto aqui, que é o Mineirinho, que tá aqui nesse livro Todos os Contos, da Clarice. Esse texto aqui, Mineirinho, está dentro do livro de contos, mas ele foi publicado também como uma crônica no jornal. Então tem gente que fala que é crônica.
Eu acho que é uma mistura aqui. A gente não precisa definir, né? Se é conto, se é crônica. A gente tem uma mania de querer definir tudo, né? Nomear tudo. Isso, Pedro. O conto que eu gostei do Legião Estrangeira é Viagem a Petrópolis. Esse mesmo. Que maravilhoso esse conto. Adorei. Leiam esse conto, caso vocês não conheçam. Então vamos lá de Mineirinho? Espero que eu faça jus a esse texto tão potente da Clarice. E aquele nosso trato aqui, né? Vamos tentar, nesse tempinho, ficar concentrado nessas palavras da deusa Clarice Lispector. Ai. Suponho que é em mim, como um dos representantes de nós, que devo procurar porque está doendo a morte de um facínora. E por que é que mais me adianta contar os 13 tiros que mataram Mineirinho do que os seus crimes? Perguntei à minha cozinheira o que pensava sobre o assunto. Vi no seu rosto uma pequena convulsão de um conflito, o mal-estar de não entender o que se sente, o de precisar trair sensações contraditórias por não saber como harmonizá-las. Fatos irredutíveis, mas revolta irredutível também. A violenta compaixão da revolta. Sentir-se dividido na própria perplexidade diante de não poder esquecer que Mineirinho era perigoso e já matara demais. E, no entanto, nós o queríamos vivo. A cozinheira se fechou um pouco, vendo-me talvez como a justiça que se vinga. Com alguma raiva de mim, que estava mexendo na sua alma, respondeu fria. O que eu sinto não serve para se dizer. Quem não sabe que Mineirinho era criminoso? Mas tenho certeza de que ele se salvou e já entrou no céu. Respondi-lhe que, mais do que muita gente que não o matou. Por quê? No entanto, a primeira lei, a que protege corpo e vida insubstituíveis, é a de que não matarás. Ela é a minha maior garantia, assim não me matam. Porque eu não quero morrer. E assim não me deixam matar, porque ter matado será a escuridão para mim. Esta é a lei. Mas há alguma coisa que, se me faz ouvir o primeiro e o segundo tiro com um alívio de segurança, no terceiro me deixa alerta, no quarto desassossegada, o quinto e o sexto me cobrem de vergonha, o sétimo e o oitavo eu ouço com o coração batendo de horror. No nono e no 10º, minha boca está trêmula. No 11º, digo em espanto o nome de Deus. No 12º, chamo meu irmão. O 13º tiro me assassina. Porque eu sou o outro. Porque eu quero ser o outro. Essa justiça que vela meu sono, eu a repudio, humilhada por precisar dela. Enquanto isso, durmo e falsamente me salvo. Nós, os sonsos essenciais, para que minha casa funcione, exijo de mim, como primeiro dever, que eu seja sonsa. Que eu não exerça a minha revolta e o meu amor guardados. Se eu não for sonsa, minha casa estremece. Eu devo ter esquecido que embaixo da casa está o terreno, o chão onde nova casa poderia ser erguida. Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Até que 13 tiros nos acordam e com horror digo tarde demais. 28 anos depois que Mineirinho nasceu, que ao homem acuado, que a esse não nos matem, porque sei que ele é o meu erro. E
de uma vida inteira. Por Deus, o que se salva às vezes é apenas o erro. E eu sei que não nos salvaremos enquanto o nosso erro não for precioso. Meu erro é o meu espelho, onde vejo o que em silêncio eu fiz de um homem. Meu erro é o modo como vi a vida se abrir na sua carne e me espantei e vi a matéria de vida, placenta e sangue, a lama viva. Em Mineirinho se rebentou o meu modo de viver. Como não amá-lo se ele viveu até o 13º tiro o que eu dormia? Sua assustada violência, sua violência inocente. Não nas consequências, mas em si inocente como a de um filho de quem o pai não tomou conta. Tudo o que nele foi violência é em nós furtivo. E um evita o olhar do outro para não corrermos o risco de nos entendermos. Para que a casa não estremeça. A violência rebentada em Mineirinho, que só outra mão de homem, a mão de esperança, pousando sobre sua cabeça aturdida e doente, poderia aplacar e fazer com que seus olhos surpreendidos se erguessem e, enfim, se enchessem de lágrimas. Só depois que um homem é encontrado inerte no chão, sem o gorro, sem os sapatos, vejo que esqueci de lhe ter dito. Também eu. Eu não quero esta casa. Quero uma justiça que tivesse dado chance a uma coisa pura e cheia de desamparo e Mineirinho, essa coisa que move montanhas e é a mesma que o faz gostar feito doido de uma mulher e a mesma que o levou a passar por porta tão estreita que dilacera a nudez. É uma coisa que em nós é tão intensa e límpida como uma grama perigosa de rádium. Essa coisa é um grão de vida que, se for pisado, se transforma em algo ameaçador, em amor pisado. Essa coisa, que em Mineirinho se tornou punhal, é a mesma que em mim faz com que eu dê água a outro homem, não porque eu tenha água, mas porque também eu sei o que é sede. E também eu não me perdi, experimentei a perdição. A justiça prévia, essa não me envergonharia. Já era tempo de, com ironia ou não, sermos mais divinos. Se adivinhamos o que seria a bondade de Deus, é porque adivinhamos em nós a bondade. Aquela que vê o homem antes de ele ser um doente de crime. Continuo, porém, esperando que Deus seja o Pai, quando sei que um homem pode ser pai de outro homem. E continuo a morar na casa fraca. Essa casa, cuja porta protetora eu tranco tão bem. Essa casa não resistirá à primeira ventania que fará voar pelos ares uma porta trancada. Mas ela está de pé. E Mineirinho viveu por minha raiva, enquanto eu tive calma. Foi fuzilado na sua força desorientada, enquanto um Deus fabricado no último instante abençoou às pressas a minha maldade organizada e a minha justiça estupidificada. O que sustenta as paredes da minha casa é a certeza de que sempre me justificarei. Meus amigos não me justificarão, mas meus inimigos, que são os meus cúmplices, esses me cumprimentarão. O que me sustenta é saber que sempre fabricarei um Deus à imagem do que eu precisar para dormir tranquila. E que outros furtivamente fingirão que estamos todos certos e que nada há a fazer. Tudo isso, sim, pois somos sonsos essenciais, baluartes de alguma coisa. E, sobretudo, procurar não entender. Porque quem entende, desorganiza. Há alguma coisa em nós que desorganiza tudo.
uma coisa que entende. Essa coisa que fica muda diante do homem sem o gorro e sem os sapatos, e para tê-los ele roubou e matou. E fica muda diante de São Jorge de ouro e diamantes. Essa alguma coisa muito séria em mim fica ainda mais séria diante do homem metralhado. Essa alguma coisa é o assassino em mim? Não. É o desespero em nós. Feito doidos, nós os conhecemos, a esse homem morto onde a grama de rádio se incendiara. Mas só feito doidos e não como sonsos o conhecemos. É como doido que eu entro pela vida que tantas vezes não tem porta, e como doido compreendo que é perigoso compreender, e só como doido é que sinto o amor profundo, aquele que se confirma quando vejo que o rádio se irradiará de qualquer modo, se não for pela confiança, pela esperança e pelo amor, então miseravelmente pela doente coragem de destruição. Se eu não fosse doido, eu seria 800 policiais com 800 metralhadoras e esta seria a minha honorabilidade. Até que viesse uma justiça um pouco mais doida, uma que levasse em conta que todos temos que falar por um homem que se desesperou porque nesta fala humana já falhou, e ele já é tão mudo que só o bruto grito desarticulado serve de sinalização. Uma justiça prévia que se lembrasse que a nossa grande luta é do medo, e que um homem que mata muito é porque teve muito medo. Sobretudo uma justiça que se olhasse a si própria e que visse que nós todos, lama viva, somos escuros e por isso nem mesmo a maldade de um homem pode ser entregue à maldade de outro homem, para que este não possa cometer livre e aprovadamente um crime de fuzilamento. Uma justiça que não se esqueça de que nós todos somos perigosos. E que na hora em que o justiceiro mata, ele não está mais nos protegendo, nem querendo eliminar um criminoso. Ele está cometendo o seu crime particular, um longamente guardado. Na hora de matar um criminoso, nesse instante, está sendo morto um inocente. Não é que eu queira o sublime, nem as coisas que foram se tornando as palavras que me fazem dormir tranquila, mistura de perdão, de caridade vaga, nós que nos refugiamos no abstrato. O que eu quero é muito mais áspero e mais difícil. Quero o terreno. Muito atual, forte, caraca. Você não conhecia, Bruno, esse conto? Ai, meu Deus, toda hora que eu vou mexer nesse negócio de comentários, eu mudo aqui. Mineirinho é tão atual, bravo, forte demais, pesado e atual, potente mesmo. Um dos meus favoritos, tinha que ser lido nas escolas. Viva Clarice. A violência é, antes de tudo, cultural. E o Odilon também fez uma peça de Clarice, depois ele vai ver isso aqui e vai falar, nossa, ficou falando de mim. O Odilon fazia uma peça da Clarice Lispector que chamava Na Sala com Clarice. E o público decidia o cardápio da noite, né? Então ele tinha uma série de 20 contos decorados, não sei, e aí tinha o cardápio da noite. E um dos contos que ele fazia era o Mineirinho, que era fantástico, né? Como sempre, fantástico. Adoro suas resenhas de Clarice, parabéns. Olha, faz muito tempo que eu não faço resenhas de Clarice, né? Esse projeto da Clarice de ler os romances em ordem cronológica faz muitos anos, foi antes da pandemia ainda. É uma paixão antiga essa. Eu acho que tem alguns vídeos que eu não ouso a assisti-los novamente, porque eu tenho receio de não gostar e querer esconder, né? Porque eu acho que muitas coisas eu acho que eu teria uma opinião talvez diferente, né? Porque a gente vai amadurecendo, vai vendo o mundo de outros jeitos, né? Então talvez aqueles vídeos estejam um pouco desatualizados. Ah, Bruno, você conhecia, mas é sempre um choque, um susto. Também sinto isso, Bruno. Já ouvi diversas vezes, mas sempre é um choque, uma angústia.
Eu fico sempre pensando, né, como que essas palavras saíram das mãos de Clarice nesse conto. Porque ela me parecia uma pessoa mais introspectiva, embora na entrevista que a gente teve a oportunidade de escutar, aquela última gravação de uma entrevista dela, que a gente vê um lado de Clarice muito alegre, muito divertido, né? Que gostoso que foi ouvir aquela entrevista. Se vocês não escutaram, escutem. Mas embora ela tenha também esse lado que é alegre e divertido, eu fico imaginando como que é essa Clarice com ódio, né? Com raiva, com indignação, né? Para escrever esse texto. Da onde que vem isso, né? Porque eu acho que é um dos textos que tem uma violência bastante grande aqui, né? Uma raiva, uma indignação. E a gente vê isso em alguns outros textos, mas não desse jeito como em Mineirinho, né? Eu pelo menos desconheço. Você leu o Ovo e a Galinha? Nunca li. Então, o Ovo e a Galinha tá no livro A Legião Estrangeira. E, gente, eu falei que eu nunca tinha lido o conto O Ovo e a Galinha, mas o Ovo e a Galinha tá nesse livro aqui da Clarice, A Descoberta do Mundo. E o que acontece? Aqui eu tinha lido o Ovo e a Galinha, então, quando eu era bem novinha, e não lembrava. Simples assim. Então, eu considerei que a primeira vez que eu li foi ontem, e eu achei muito doido. Não compreendi nada, lógico, mas tem algumas coisas ali interessantes, né? Que são presentes em outros textos da Clarice, né? Mas é muito doido, gente. Porque ela começa a entrar numa vibe assim, que de repente ela tá fritando o ovo e falando do ovo frito ali, e aí começa a entrar numas outras loucuras. Eu acho bem interessante, né? Eu gosto, mas não entendi nada. Mas também não me importei de não entender nada. E, gente, muito obrigada pela presença de quem esteve, de quem se foi já, mas esteve por aqui. E a gente pode se encontrar numa próxima oportunidade. Eu quero desejar a todos, todas, todes um ótimo final de ano, uma ótima virada de ano, Feliz Natal. E eu vou tentar descansar nesses próximos dias, né, para começar o ano bem. Eu tive uns últimos dias muito cheios de coisas, porque eu tive uma apresentação, aí teve o lance do edital, foram muitas emoções, assim, juntas, e eu tô precisando dar uma descansada. Quais textos eu li, Aline? Eu li o texto, um trechinho da Lore, do livro Uma Aprendizagem, o Livro dos Prazeres. Li depois, em segundo lugar, o Perdoando Deus. O Perdoando Deus, deixa eu ver em que livro que tá de contos. Calma aí, porque eu não sei tudo de cor, né, gente? Ah, tá. O Perdoando Deus, ele tá no livro Felicidade Clandestina. E também você pode encontrar aqui nesse livro da Clarice, A Descoberta do Mundo. Depois eu li Das Vantagens de Ser Bobo, que é bastante curtinho, é uma crônica, que também você pode encontrar aqui na Descoberta do Mundo. E por último eu li o Mineirinho. O Mineirinho, nesse livro aqui de todos os contos da Rocco, ele não pertence a nenhum livro de contos da Clarice, mas ele aparece aqui no sumário como fundo de gaveta, junto com mais 3 outros textos. Então, eu não sei se saiu publicado já o Mineirinho em algum outro livro. Se alguém souber dessa informação, pode escrever aí nos comentários. E é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para eu ler. E a gente se despede. Estou lendo todas as cartas. Incrível. Eu já li todas as cartas. Tem também o Minhas Queridas, que eu gosto bastante. Tem também o Cartas Perto do Coração, se eu não me engano, com o Fernando Sabino, que também é muito lindo. Eu adoro cartas, eu sou apaixonada por todas as cartas de Clarice, inclusive usei as cartas no meu texto da minha peça, porque eu acho que elas são sensacionais, super lindas, né? Feliz aniversário, viva Clarice, muito grata, amei. Obrigada por nos dar esse final de domingão com arte. Essa mensagem foi da mamãe, muito obrigada. Viagem a Petrópolis, que você citou, saiu também com o nome de O Grande Passeio. Tá, muito obrigada pela informação.
No livro Legião Estrangeira tá que é viagem a Petrópolis. Eu não sabia dessa informação. Muito obrigada. Gente, um grande beijo pra vocês. Fiquem atentos porque lá no canal vão ter vídeos em comemoração a esse mês de Clarice ainda. Ainda vão ter muitas outras coisinhas até o final do ano lá no YouTube. E vai ter um episódio muito especial de Segredo de Liquidificador. Quem não conhece meu podcast não sabe o que está perdendo, que eu acho que é o trabalho mais bonito que eu faço na internet, então conheça. E me acompanhem por aqui nas redes, né, no Instagram, que eu sempre estou contando as novidades. E a gente se vê em muito breve. Um grande beijo. Tchau!